Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 12 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 747 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 33 e 34 do livro do profeta Ezequiel. Como já dissemos a você, uma terceira grande parte do livro de Ezequiel começa aqui no capítulo 33. Até o capítulo 24, o que mais temos são sentenças de julgamento contra Jerusalém. Dos capítulos 25 a 32, temos uma série de sentenças contra as nações, os inimigos de Deus e do seu povo. E a partir do capítulo 33, nós temos as promessas de restauração concentradas. Mas não pense você que ao ler sobre restauração, você só terá promessas incondicionais. Não. Pelo contrário, a restauração só virá porque a justiça de Deus terá sido executada. E nós vamos ver aqui então que todas as sentenças do profeta lá nos capítulos iniciais são rememoradas aqui. Que toda aquela ordem que questionava, que resistia à palavra de Deus proclamada pelo profeta, é colocada em xeque aqui, é desacreditada e é julgada. E mais uma vez, antes que a restauração seja formulada, o juízo é lembrado. Assim, o chamamento de Ezequiel lá no capítulo 3, como um atalaia, como alguém que deveria falar ao povo aquilo que Deus mandasse, quando Deus mandasse, sempre que Deus mandasse, e nada mais além do que Deus mandasse, é relembrado aqui. Se você vai ao capítulo 3, verso 17, você vê que Ezequiel lá é chamado de um atalaia, e aqui no verso 2 ele novamente é chamado por essa figura. E então, logo na abertura desta sessão que fala sobre restauração em sua maior parte, vem uma defesa do status profético de Ezequiel, alguém que vai ser acreditado inclusive pela chegada de um sobrevivente de Jerusalém no capítulo 21, quando inclusive a boca de Ezequiel vai se abrir outra vez, ele vai deixar aquele silêncio ao qual Deus o recolhera lá no capítulo 24. E você então perceberá que tudo o que Deus falou sobre juízo é verdade, que o seu profeta é autêntico, e então você ainda deve estar atento à realidade do juízo para que possa de fato esperar a restauração. Ela não vem gratuitamente, ela só virá depois que a justiça de Deus tiver sido satisfeita. A partir do verso de número 10, fica uma nova defesa da justiça de Deus em suas ações. Quando Deus anunciou o julgamento anteriormente, não faltaram os críticos que dissessem que não é reto o caminho do Senhor. Como você pode ver aí no verso 17, essa acusação que já estava lá no capítulo 18, nos versos 25 e 29, aparece aqui no capítulo 33, nos versos 17 e 20. E mais uma vez, é necessário dizer não só que o profeta de Deus é autêntico, como se fala aqui no início do capítulo, mas também que as mensagens de julgamento de Deus são justas. Como se diz aqui, questionando outra vez aquela falsa ideia do povo de que Deus não estava sendo justo nos seus julgamentos. Mais uma vez, Deus diz aquilo que já disse lá no capítulo 18. Aqui no verso 11 nós lemos: não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Mesma coisa escrita lá no capítulo 18, verso 23. Deus, portanto, julgará cada um, e há justiça nisso. E o verso 20 termina dizendo: eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Mesma coisa dita lá no capítulo 18, verso 30. Ou seja, esta primeira porção do capítulo 33, que abre a sessão sobre restauração, mostra que a restauração não é gratuita assim, que Deus não está sendo bonzinho e alguém que apaga com a sua misericórdia as exigências da sua justiça. A misericórdia virá, a restauração virá, mas isso não exclui a justiça. Tudo o que o profeta disse como atalaia continua de pé. Fica cada vez mais claro que ele era um profeta autêntico e verdadeiro, até porque os versos 21 e 22 mostram que aquilo que ele profetizou aconteceu. Assim, é hora de ouvir o profeta. Não dá para esperar restauração em desobediência. E não adianta questionar a justiça de Deus
no julgamento do seu povo, porque Deus não tem prazer na morte do perverso, o seu caminho é reto e ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Esses versos 21 e 22, portanto, fazem uma transição entre a defesa do ministério e do status profético de Ezequiel, a defesa da justiça de Deus, na condenação que já foi anunciada ao longo de todo o livro até aqui, e na atitude de recusa que ainda persiste em relação à palavra de Ezequiel. Persiste tanto para aqueles que ficaram em Canaã, quanto para aqueles que estão no exílio. E se você vê então no verso 23 até o verso 29, você verá que no verso 24 lemos: os moradores dos lugares desertos da terra de Israel acham que vão escapar. Esses que por acaso não foram capturados pelos babilônicos, que estão escondidos em algum cantinho ali de Canaã, estão achando que vão viver mantendo-se rebeldes a Deus e se contaminando em suas abominações, e Deus está dizendo: não, não vão. Não adianta esperar restauração em pecado, vocês que por acaso ainda permanecem em Canaã. Mas também há um problema a partir do verso 30 com aqueles que estão junto com Ezequiel no cativeiro. Eles até vêm a Ezequiel, como diz o verso 31, para ouvir a sua mensagem. A gente já viu um pouco disso lá no capítulo 20, versos 1 a 3, mas, diz o verso 31 na sua parte final, o coração deles só ambiciona lucro. Ou, como lemos lá no capítulo 20, eles têm os ídolos dentro do seu coração. Esses também não adianta esperar restauração. Não é assim que as coisas serão. Então, é preciso, início do capítulo 33, entender que o profeta de Deus é autêntico. Segunda parte do capítulo 33, entender que Deus tem justiça em suas ações disciplinares. Entender, versos 21 e 22, que tudo que Ezequiel profetizou se cumpriu. Entender que os que escaparam da Babilônia e ainda permanecem em Canaã não estão livres da justiça de Deus, a menos que se submetam em fé e obediência ao Senhor. E entender que aqueles que estão no cativeiro ao lado de Ezequiel, a partir do verso 30, não deveriam esperar nada a menos que mudem o coração e sua atitude em relação às palavras e à mensagem do profeta Ezequiel. Então, a restauração vem, mas ela não é assim de bandeja, ela não é uma restauração fácil, ela não é algo que permite que as pessoas zombem da justiça de Deus. Isso é uma palavra extremamente atual para os nossos dias, onde muita gente fala de graça, fala de misericórdia, mas esquece a justiça de Deus e barateia a mensagem do Evangelho. Bom, o capítulo 34 desenvolve esse mesmo conceito um pouco mais adiante. O problema todo com a nação de Israel veio porque as ovelhas da nação foram maltratadas por seus maus pastores. Pastores que pensaram em si, pastores que não cuidaram das suas ovelhas. Ou seja, uma casa real que não cumpriu o seu papel. E agora as ovelhas estão dispersas, espalhadas depois do cativeiro, depois da queda da cidade. E a restauração virá, mas antes é necessária a remoção da velha liderança. Por isso, a primeira parte do capítulo 34 mostra Deus contra os pastores de Israel. Ai dos pastores de Israel, diz o verso 2. Eis que estou contra os pastores, diz o verso 10. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Aqueles que usaram das bênçãos, dos privilégios da aliança, aqueles que tiraram proveito próprio da posição em que foram colocados na liderança do povo de Israel, foram agora removidos. Onde está a casa real de Davi? Deus agora retira a nova ordem para estabelecer uma nova ordem. E essa nova ordem, essa restauração, vem com a promessa de um cuidado especial para com as ovelhas dispersas através de uma nova liderança. E isso começa a ser tratado a partir do verso 11 do capítulo 34. Quando Deus mesmo diz que vai procurar as suas ovelhas e buscá-las, verso 13, vai tirá-las dos povos, vai congregá-las, vai apacentá-las. E isso é concomitante, como vemos no verso 17, ele vai julgar
entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Enquanto ele reúne o seu povo, não pense em ninguém que aqueles que estão cometendo iniquidade serão gratuitamente liberados das prestações de contas que devem a Deus. E há um eco, portanto, daquilo que a gente leu lá no verso 20 do capítulo 33 e daquilo que a gente leu lá no verso 18. Não esperem os rebeldes, não esperem os desobedientes serem incluídos aqui nessas promessas de restauração. Tá certo? Bom, como vai acontecer essa restauração em termos gerais? Um bom resumo vem no verso 23. Suscitarei para as minhas ovelhas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Esse servo Davi a gente sabe bem que é o Senhor Jesus Cristo, é o Messias. E nós encontramos esse conceito, e já falamos sobre ele, por exemplo, lá no capítulo 23 de Jeremias. O capítulo 22 falava dos maus reis de Judá, e o capítulo 23 resumia dizendo que Deus estava contra os maus pastores do seu povo, e que ele traria um renovo, o renovo de Davi. E é a mesma ideia aqui. Ou seja, Deus está tirando uma liderança corrupta, uma classe de nobreza em Israel, em Judá, melhor dizendo, que só pensa nos seus interesses, que oprime o pobre, a viúva, o necessitado, o órfão, e está colocando um pastor justo, o Senhor Jesus. E no meio do seu povo, o servo Davi será príncipe e vai governar para a glória de Deus, para o bem das ovelhas do Senhor. Com elas ele fará uma aliança de paz, diz o verso 25. Elas estarão seguras na terra e vão saber, diz o verso 27, que Deus é o Senhor, porque ele vai quebrar as varas do jugo do mau pastor e vai livrar as ovelhas das mãos dos que a escravizaram. Verso 30, saberão que ele é o Senhor, que ele está com as suas ovelhas, que elas são o seu povo. É na remoção da velha ordem, em juízo, que se abre o espaço para a instauração da nova ordem em misericórdia. E isso está muito bem tratado aqui por Ezequiel com uma forte linguagem da aliança, que nos lembra muito aquilo que você pode conferir lá em Levítico capítulo 26, versos 40 a 45. Quando o povo no cativeiro se lembrasse de Deus, dos seus pecados, clamasse ao Senhor, Deus restauraria as coisas aos seus devidos lugares. Portanto, há, sem dúvida alguma, promessas de restauração aqui. Mas não pense em ninguém que essa restauração é uma restauração gratuita. É uma restauração em que Deus joga a sua justiça no lixo. Em que Deus se esquece de tudo aquilo que foi dito até aqui. Não é nada disso. E que então eu e você nos apercebamos de que a misericórdia e a graça que nos são ofertadas em Cristo Jesus não são licença para a nossa vida de pecaminosidade, para uma vida que não busca santidade, não busca obediência a Deus. Nada disso. Há misericórdia, louvado seja Deus por isso. Mas há misericórdia oferecida por um Deus justo que requer obediência à sua palavra. Sirvamos, portanto, a Deus com temor e tremor, louvando-o por sua justiça e também por sua misericórdia. São as lições que tiramos destes dois capítulos que inauguram a parte de restauração, terceira e última parte do livro, que se estenderá até o seu último capítulo. Cremos que estes comentários devem ajudar você a entender a mensagem do que lemos hoje. E esperamos que isso abençoe profundamente a sua vida. Bom estudo, boa leitura para você. Até amanhã, se Deus quiser.